Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite, parabenizar a comissão organizadora pelo evento que, pelo visto, está brilhante, com maior sucesso, e gostaria de fazer alguns comentários sobre essa sessão. Nós vimos aqui hoje o que há de novos métodos no tratamento das varizes de membros inferiores. Eu concordo com a doutora Maria de Lourdes quando ela diz que milagre não existe. Realmente, até hoje, eu brinco com meus pacientes que eu não consegui ver nenhum até hoje. Então, quando é lançado uma nova modalidade de tratamento, tudo é como se fosse um grande milagre e existe um marketing muito grande em cima. Mas, no entanto, o que a gente está vendo é que nós estamos evoluindo, né? Eu acho que os novos métodos, tanto as técnicas de termoablação, como o laser, a radiofrequência, quanto a espuma, eles vieram acrescentar e vieram resolver problemas em territórios que antes a gente não tinha muita jeito de abordar, né? Principalmente naquelas veias tortuosas, nas displasias com a espuma. Mas, claro que nós ainda temos uma grande evolução pela frente. Eu queria só alguns comentários, algumas perguntas. O doutor Ivanésio, a experiência com o laser 1470, que você já conseguiu assim, ver de vantagens sobre você usava 810 antes, né? Quais as principais diferenças que você está sentindo no tratamento? Bom, eu acho que, primeiramente, vamos dizer, eu quero deixar claro que o tratamento com laser, o endolaser, ele não é para substituir nada, ele é apenas uma arma a mais que a gente tem. Então, eu acho que o strip da safena está consagrado, a gente existe há mais de 100 anos, e certamente é um tratamento de nível excelente. Apenas eu acho que depois que a pessoa, isso é que nem se dirigir um automóvel com direção hidráulica e um automóvel duro. Então, depois que você dirige o automóvel de direção hidráulica, você só quer direção hidráulica. Então, depois que você usa o endolaser, começa a trabalhar com o endolaser e pega a prática com ele, você já acha que o stripping da safena não tem mais razão de ser, vamos dizer. Embora nem todos os casos a gente usa endolaser. É claro que uma safena com 1.2 para cima, eu faço o stripping normalmente, né? Mas não é isso, não se aparece a toda hora. Então, a gente também faz o stripping da safena, nós não abandonamos nem sepultamos ele, né? Mas, se puder utilizar, inclusive para a safena parva, que é difícil, a abordagem de cross é ruim, você tem crossas altas, você tem veia de Giacomini, que você pode tratar a veia de Giacomini por dentro com aquilo ali. Então, facilitou enormemente. Eu acho que e o pós-operatório com 1470 é outro pós-operatório. Sem dor, praticamente não tem um edema quase nenhum, o paciente não tem quase parestesia nenhuma, onde você passa o laser na pele. Então, eu acho que, e mesmo que exista alguma parestesia, ela desaparece por completo depois. É diferente do strip da safena, que você arrancou o nervo. Esse não, se você esquentou ele um pouquinho mais, e com 1470 trabalha com 4 a 5 joules de energia, 6 no máximo, então 3 em alguns casos, então, de watts de energia, é praticamente quase nada, não esquenta, não precisa infiltrar, não esquenta a pele, não esquenta o em volta, é um outro nível de tratamento. Então, é um automóvel mais moderno, digamos assim, né? Você dirige com mais conforto. Então, eu acho que isso aí que é a diferença. Depois que começar a usar, ninguém troca. Bom, depois da apresentação daqui da Carmen, que falou sobre anatomia venosa, justamente essa introdução foi importante, porque a vida do cirurgião vascular, basicamente, acho que 99% é a cirurgia venosa. Tivemos a apresentação de 3 técnicas, que é o laser, a cirurgia convencional e a escleroterapia. Eu fico assim, eu trabalho com o Ivanés, a gente trabalha junto, e reconheço que a evolução da cirurgia da safena, o tratamento da insuficiência da safena, a utilização do laser, ele vem realmente a acrescentar, a melhorar o nosso trabalho. Esse ano, início do ano, tivemos o Fórum Venoso Americano, o American Venous Forum, em que até a doutora Elizabeth esteve presente, em que foi mostrado
que o tratamento da insuficiência da safena magna, no caso da radiofrequência e do endolaser, uma recomendação 1 com nível de evidência B, quer dizer, e equivalente à cirurgia, em termos de resultado, no caso do tratamento da safena, eles se equivalem. Evidentemente, a escleroterapia, ele está um nível mais abaixo, já que foi recomendação 2, nível C. Então, ainda não é a técnica mais recomendada, a meu ver, e na opinião desse fórum, sobre o tratamento da insuficiência da safena. Então, ainda assim, eu quero fazer uma pergunta para o doutor Ivanésio, para a mesa, para o Amorim e para a Malu. Ivanésio, hoje em dia, se não tivesse essa dificuldade de utilizar o laser, que justamente aqui no nosso país a gente enfrenta uma dificuldade, já que os planos de saúde não cobrem esse tratamento. Você tem dificuldade financeira e econômica de utilizar novas tecnologias. Você utilizaria a fleboextração convencional? Se você tivesse o seu praticamente convênio... não. Se o plano de saúde passar a dar cobertura para todos os lasers, material, equipamento, não tem mais, no meu ver, depois de 30 e tantos anos de trabalho, eu acho que não tem mais sentido você fazer stripping de safena. É possível que um caso ou outro você faça, mas eu acho que, especialmente para tratar a safena magna no seu terço proximal. A safena parva no seu terço proximal, então, é fabuloso. Malu, você que defendeu a cirurgia veementemente, qual a tua opinião? Bom, eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar, para que isso possa ser passar a não fazer o stripping, por N razões, né? Uma, porque é um tratamento caro, as pessoas, a maioria dos profissionais ainda não tem acesso ao aparelho, os pacientes não têm condições de pagar esse plus que tem que ser pago, porque os convênios não pagam, o SUS não paga, entendeu? Então, eu acho que, se acontecer, obviamente, todos nós estamos abertos e queremos evolução, não tenha dúvida, entendeu? Então, se eu chegar à conclusão, se nós todos chegarmos à conclusão, e se isso for amanhã escolhido como o melhor, certamente nós faremos, entendeu? Só que eu acho que a gente ainda vai caminhar bastante até chegar lá, né? Amorim, você que apresentou a escleroterapia, você não defendeu a escleroterapia, mas qual a sua opinião? Eu tenho certeza quase que absoluta que o resultado das cirurgias de varizes do Ivanésio, sua, minha, da Malu e dessa grande quantidade de cirurgiões que estão aqui, eu tenho certeza que o resultado não é melhor. Todos aqui são excelentes cirurgiões de varizes. E, em medicina, a gente só deve oferecer para um paciente um procedimento de custo mais caro se esse procedimento for significativamente melhor para o paciente. Mesmo quando 2 tratamentos têm resultados absolutamente iguais e o outro é muito mais caro, um é muito mais caro do que o outro, deve-se sempre oferecer ao paciente a alternativa mais barata. Eu não sei se eu conseguiria tratar um paciente com varizes hoje com o endolaser ou com a radiofrequência que conseguisse substituir o que eu acho que faço numa cirurgia de varizes. Agora, tem casos muito específicos em que realmente um paciente tem só uma safena doente, tem lá 5 centímetros depois da crosta que está normal. Óbvio que eu poderia usar o laser, mas, no meu caso, a justificativa para que eu use este procedimento seria uma justificativa financeira. Nós temos um pouco de medo de falar dessas coisas, eu não sei muito bem porquê, né? Quer dizer, é um procedimento que tem resultados iguais. Neste procedimento, eu posso ganhar um pouco mais do que a remuneração que o convênio me dá. Mas, do ponto de vista de melhora do tratamento, no sentido da técnica do resultado, né, eu pessoalmente não vejo ainda motivo para avançar nesse sentido.
Eu gostaria de falar aqui, foi citado o American Venus Forum. Eu uso cirurgia convencional, eu faço laser, eu faço espuma. Amorim, eu tinha que fazer uma safenectomia à esquerda minha. Eu fiz com laser. Eu não tive dúvida, o resultado é realmente melhor. Eu acho que o custo é uma coisa que segura muito, né? O Manuel Júlio falou aqui sobre o American Venus Forum, já é uma determinação do American Venus Forum de 2011. Eles passaram a recomendar a termoablação de safena, é claro que respeitando indicações, uma safena tortuosa, você não vai passar fibra, né? Mas os resultados, que o Ivanés falou também, depois que a gente começa a fazer, você vai vendo, e eu era uma opositora ao laser, né? Eu mudei, tá? E você começa a fazer e ver resultados, por exemplo, foi mostrado ali uma safena parva com uma colateral imensa saindo varicosa tortuosa. Não tem 10 dias eu fiz um caso muito semelhante, e o que é interessante, na hora que a gente faz o laser da parva, aquela colateral, no meu caso, ela simplesmente diminuiu, murchou a olhos vistos, antes que eu fosse fazer, claro, a cirurgia convencional, a retirada daqueles trajetos. Então, o que eu acho é o seguinte, nós estamos com uma opção boa na mão de várias técnicas para saber usar. O importante é ter bom senso. É claro que o financeiro nunca pode estar acima do bem-estar do paciente, das indicações certas que tem que fazer, e saber usar isso tudo, porque os resultados vão ser realmente melhores. É isso aí. Bom, a comissão organizadora já puxou a nossa orelha, que está o adiantar da hora, mas eu vou abrir para a plateia alguma questão rápida. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alessandra Foz, Rio de Janeiro. Carmen, nova que já está ficando velha, sugere que a gente não use a iluminação de safena magna para que esteja fora do compartimento de safena. A safena ela tende a sair do compartimento de safena com alguma frequência, principalmente a parte distal de coxa. Como é que você lida com isso para deixar isso para os colegas? Como é que você faz isso no seu laudo, na prática? Quando está fora do compartimento safena é tido como agenesia. E aí eu coloco de tanto a tantos centímetros da região plantar, não foi vista safena no compartimento, então tem agenesia de tanto a tanto, e depois você vê uma reaptação do canal safeno a partir de tanto. Agora, se for uma coisa assim muito pequena, 2 centímetros só, às vezes a gente não perde esse tempo, né? Mas acho que a gente deveria. Queria agradecer à mesa pela discussão, realmente muito interessante. Eu gostei bastante de ouvir as opiniões assim tão divergentes. Quanto ao preço das coisas, realmente é um impedimento, mas a gente tem que lembrar também que o preço cai exponencialmente quanto mais aparelhos a gente tem uso, de modo que a gente tem que colaborar com isso, desde que a gente ache que isso é uma vantagem, é um procedimento que traz benefícios. Nosso serviço, nós usamos o endolaser, nós usamos radiofrequência e a cirurgia convencional também. Eu, particularmente, não, mas o pessoal que trabalha comigo. E um argumento curioso, e eu gostaria de saber a opinião dos companheiros da mesa, é que com a radiofrequência e com o laser, a gente, em bom número de casos, evita o acesso da região inguinal, da crosta da safena, que a gente, evidentemente, não evita com a cirurgia convencional. E, dessa forma, evitando esse acesso, a gente evitaria também a neoformação de veias naquela região e a consequente recidiva de varizes. Eu não estou muito convencido disso, mas eu gostaria de saber a opinião dos componentes da mesa quanto à neoformação e recidiva de varizes em função desse fenômeno na região inguinal. Bom, eu posso responder alguma coisa? Os casos que a gente tem revisto, mesmo os pacientes que a gente, praticamente hoje eu não ligo o crosta, mas no passado, até no início, quando a gente começou a experiência com laser, alguns casos com medo ainda fazia uma pequena ligadurazinha. Com a luz do laser por dentro,
A gente olhava, fazia uma mini incisão, pescava a safena naquele bode e dava uma amarradinha nela. Mas hoje, há muito tempo, já não faço mais isso. Então, nós estamos com experiência com endolaser desde 2006. Eu tenho aproximadamente próximo de uns 500 casos tratados com endolaser. Mesmo os primeiros casos que a gente tem visto ao consultório, quer dizer, eu não tenho visto recidiva de crossa, vamos dizer, aquelas, ou através da epigástrica superficial, ou através da acessória anterior da safena, com relação a isso. Tive um caso que teve uma recidiva e a gente cauterizou a safena e a acessória anterior da coxa, algum tempo depois, ela voltou com essa veia. A gente funcionou, depois voltamos na sala, funcionamos, e cauterizamos a acessória anterior da coxa também, com um laser também da mesma forma. Então, eu acho que os trabalhos que eu tenho visto com relação a isso que você perguntou, eu acho que a incidência de neoformação vascular quando se faz a ligadura de todos os ramos da crosta é muito, muito maior do que quando não se faz. Então, eu acho que o escape precisa ter, né, através daquelas veias ali. Se desenvolver varizes, você trata. Ninguém está pretendendo, com uma única cirurgia, resolver o problema varicoso do paciente, mesmo porque todo mundo sabe que não resolve. Então, vão ter várias outras etapas em determinados pacientes. Bom, esse foi um dos motivos que eu optei a fazer a minha cirurgia por laser, porque exatamente para evitar a cicatriz da crosta. E quando não era o caso, mas quando é safena parva, aquela cicatriz de safena parva é terrível, né? Porque, primeiro, o acesso, ultimamente, quando eu vou fazer, porque aí os motivos são econômicos, na indicação a paciente faz cirurgia convencional, eu tenho marcado ela com ecodoppler antes, para poder fazer uma incisão menor possível. Mas mesmo com essa incisão menor possível, ainda é muito incômoda a cicatriz, fica um sinalzinho sempre que esteticamente não é tão bonito, né? O laser termina com esse problema. Não, e por outro, só queria fazer um comentário em cima disso. Também eu acho que depois que você começa a trabalhar com o Doppler, o ecodoppler intraoperatório, você ganha mais conhecimento. Você acaba fazendo, mesmo que você tiver que fazer, às vezes, alguns casos que a gente tem que fazer aberto, ou ver alguma veia que você não está vendo, com o Doppler intraoperatório é muito mais fácil, né? Então, você passa a utilizar o Doppler, é muito melhor. Queria acrescentar um comentário também, acho que com relação ao que o Bono falou. Quando você faz a abordagem cirúrgica na crosta e depois você tem aquela neovascularização, você não tem mais o que fazer. A abordagem dali é um monte de veia friável, que você não consegue, você fica envergonhado de ligar, envergonhado de rebordar, porque você não faz quase nada. E do ponto de vista de esclerose também você não consegue mais consertar isso. Do ponto de vista de preço, a gente disponibiliza hoje de vários equipamentos que são caros, mas se você considerar que a safenectomia cirúrgica ela implicará numa anestesia e numa recuperação muito mais dolorosa e mais prolongada, você tem que subtrair esse valor da anestesia e da internação prolongada. Eu acho que isso a gente tem que botar na conta final de um método que se acrescenta valor e encurta na internação e no sofrimento. Eu acho que isso tem que levar em conta.